Olá! Há 73 anos que o Cannes Lions recebe os grandes nomes da publicidade para o que é considerada a maior premiação dessa indústria. Meu nome é Felipe Luque, bem-vindos ao Mentes Criativas Além do Leão. Estamos no Cannes Lions, sul da França, onde os maiores nomes da publicidade mundial se reúnem todos os anos para premiar as grandes ideias e discutir o futuro do marketing. Hoje nosso papo sobre a indústria criativa é com a Camila Nakagawa, CEO da BTC Havas, entre as maiores agências do Brasil, de acordo com o ranking de compra de mídia 2025. Nos últimos 15 anos, Camila ocupou cargos executivos de destaque nos maiores grupos globais de comunicação. Foi diretora global de produto no Publicis Group, diretora global de operações do Grupo TBWA, head de crescimento, integração e comunicação do Havas Group no Brasil e diretora de negócios globais no WPP Group. Camila, que bom ter você aqui com a gente. Camila, você atuou em grandes estruturas globais durante toda a sua carreira. Quais as diferenças na cultura corporativa dessas estruturas para a de um grande escritório no Brasil? Talvez algumas pessoas começariam essa resposta pelo lado que o Brasil tem a aprender com essas grandes estruturas globais ou como o Brasil pode sofisticar mais o seu modelo. Mas eu quero começar pelo contrário, eu quero começar pelo motivo pelo qual voltei o Brasil. O Brasil está na vanguarda da comunicação, sempre esteve. Quando a gente olha para o modelo brasileiro de ter mídia, criação, produção, PR, tudo muito integrado, isso é justamente o que os mercados globais e as grandes agências globais estão oferecendo como diferencial fora para os seus clientes, prometendo essa grande integração, prometendo tudo isso de forma integrada. O que eu falo é, o que lá fora é diferencial, no Brasil sempre foi o fundamental, sempre foi o básico. O Brasil sempre atuou de uma comunicação integrada, uma comunicação moderna, altamente criativa, entre todos os touchpoints com o consumidor. Então, o que eu acho que eu aprendi muito é olhar para o Brasil e ver como a gente faz essa coisa muito bem feita. E eu gosto de falar, esse borogodó que a gente tem na comunicação brasileira, ele é único. Ele é criativo, ele é eficiente, ele é eficaz porque ele une criação, com mídia, com performance, com creator, com PR, e isso é a forma como a gente constrói. Então, de verdade, acho que desse tempo todo lá fora eu aprendi muito a olhar para esse nosso modelo e admirá-lo. Agora, claro, existem coisas para se aprender. Os modelos de governança das agências fora é muito evoluído, muito sofisticado. Até esse olhar um pouco mais corporativo para a forma como as agências de publicidade são gerenciadas, acho que agregam muito e trazem um pouco mais de excelência operacional, talvez. Mas, sem dúvida nenhuma, eu gosto de olhar para essa tua pergunta do olhar ao contrário. Como a gente tem uma indústria, um mercado brasileiro evoluído, pulsante, criativo e pronto para continuar sendo a melhor criatividade, a melhor publicidade desse mundo. Camila, a sua experiência sempre esteve relacionada à geração de novas receitas e mais eficiência, né? Então, nesse sentido, quais os desafios que as agências enfrentam no seu relacionamento com as marcas? Olha, Luque, eu acho que todo ano aparece alguém enterrando a publicidade, né? Todo ano, toda grande onda de inovação que a gente tem, quando foi a grande TV, o digital, as redes sociais, sempre tem alguém para dizer, agora a publicidade acabou. Agora o nosso modelo está enterrado, agora o nosso modelo acabou. Não vou dizer que acabou, não. Eu amo muito o que a gente faz para dizer que acabou, mas a gente não pode deixar de admitir que sempre tem um risco. Sim. Né? E as coisas mudam. E as coisas hoje estão mudando muito mais rápido do que mudaram antes. Com AI, com dados, com a velocidade como as coisas estão avançando. Então, existem desafios. Eu só gosto de ser menos, talvez, com um olhar de desastre do que às vezes acontecem com a nossa indústria, né? Bom, você me perguntou quais são os grandes desafios. Eu acho que num mundo onde nós temos AI, dados e plataformas e tecnologias que todos os dias aparecem novos, prometendo a solução para todos os nossos problemas, o nosso grande desafio é entender como, de fato, a gente consegue ter mais impacto, com inteligência, com eficiência, mas dando uma grande contribuição para o negócio dos nossos clientes. Uma indústria que uma vez cobrou por custo e por hora, talvez agora tem que cada vez mais entender como cobrar por valor e por impacto de negócio. Como a gente move de ser apenas um prestador de serviço, em alguns casos, para ser um sócio dos nossos clientes no negócio deles. Talvez esse seja o grande desafio. Em um mundo em crise, guerras, instabilidades econômicas e até ameaças de
modelos de negócio diferentes, como a gente garante que o nosso relacionamento com os nossos clientes parta de um relacionamento transacional para um relacionamento de sociedade, para um relacionamento onde somos eu e você juntos, cliente e agência, trabalhando para o seu negócio, não para o anúncio, para o seu negócio. Talvez esse seja o grande desafio, a grande oportunidade para a nossa indústria no momento. E a gente pode, né? A gente está numa era em que tudo pode ser mensurado, tudo é traqueado, modelos de atribuição, onde a gente sabe hoje qual foi o efeito do nosso trabalho, qual foi o impacto do nosso trabalho para os nossos clientes. Então, acho que aí tem uma grande oportunidade, não vou nem falar desafio, da gente evoluir o modelo. E sob uma perspectiva organizacional, quais os ingredientes para uma empresa ser mais ou menos criativa? Bom, a gente está aqui em Cannes, sentado nesse barco maravilhoso aqui. A gente está em Cannes, a gente está num festival que há mais de 70 anos fala sobre criatividade e para a nossa indústria para falar sobre criatividade. Então, e a gente é uma indústria que vende criatividade, né? Que os clientes procuram criatividade. Então, a primeira coisa a criatividade, ela não pode ser uma área, um time, uma disciplina dentro da agência. A criatividade, ela precisa ser a forma como a agência acontece. Ela precisa ser uma métrica de sucesso e de reconhecimento para absolutamente todo mundo dentro de uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade, ela não pode depender de um criativo para ser criativa. A agência de publicidade, ela precisa respirar a criatividade. Uma profissional de mídia, de conteúdo, do back-office da agência, precisa entender que aquela agência é recompensada, procurada e desejada por ser criativa. Então essa é a primeira coisa. Tem um ditado em inglês, que em português fica meio estranho, eu vou falar em inglês e vou traduzir, um ditado que eu gosto muito, que é Culture eats process for breakfast, que é a cultura come processo de café da manhã, que em português é meio estranho, mas eu gosto muito, que diz que a cultura, ela se sobrepõe a qualquer processo. Sim. Quando a criatividade, ela é parte da cultura, ela é entendida como a forma como aquele ambiente funciona, você não precisa ter um processo de que você precisa fazer aquele check-in, se aquela ideia é criativa, não. Não, você estimula. Então, para mim, essa é o nosso segredo. E por último, a diversidade é definitivamente uma chave para a criatividade. A gente vem olhando para a diversidade nos últimos 1 ou 2 anos de uma forma um pouco estranha ou diferente da conversa que a gente vem criando na indústria nos últimos 10, que era muito positiva. Mas eu não estou falando da diversidade como apenas uma forma de você dar oportunidades diferentes para pessoas. Estou falando da diversidade em se ter pessoas com olhares diferentes, backgrounds diferentes, pessoas diferentes que fazem a coisa diferente acontecer. A gente sabe que a criatividade nasce da tensão, daquele caos bom, de uma boa conversa, de bom brainstorming, nasce daquela tensão estratégica que você achou para aquela marca. Sim. Se você tem só gente igual debatendo numa sala, a conclusão vai sair muito fácil, muito rápido, muito óbvia. Então a diversidade, ela contribui para a boa criatividade. Então, para mim, o segredo é a diversidade de pessoas diferentes, backgrounds diferentes, um olhar diferente, acesso a dados, acesso a tudo que o seu cliente pode te dar, dessa imensidão de informação que a gente sabe que existe. E 3, realmente ser uma cultura e não um processo dentro da agência. Essa é a chave para uma boa criatividade. Bom, a BTC é uma marca francesa, um escritório muito criativo, que trouxe um olhar bem diferente de tudo que era feito para a construção de marcas. Existe uma interseção entre a maneira francesa de construir marcas e a maneira brasileira, ao seu ver? A BTC Paris é uma referência para qualquer pessoa que gosta de criatividade boa, que gosta de publicidade e que admira o bom trabalho de marcas nos últimos 10, 15 anos. Isso é inquestionável. A forma como a BTC, a publicidade francesa, mas a BTC especificamente olha para a comunicação, nunca foi para o trabalho da campanha, e sim para como a marca se relaciona com os nossos consumidores. Nos últimos anos, muitos grupos de publicidade promoveram fusões em suas estruturas, né? Elas extinguiram marcas tradicionais da indústria criativa, sempre alegando que era muita cumplicidade e acabava atrapalhando o crescimento. Como que você vê isso? Infelizmente ou felizmente, olha, eu não posso falar
ou julgar o movimento das empresas e das agências, infelizmente. Eu acho que a gente está passando por um momento de economia, de mercado e de indústria, onde inevitavelmente mudanças vão acontecer. Não acho que foram as últimas, acho que continuaremos vendo mudanças. O que eu posso falar é sobre a Havas nesse contexto e como eu vejo a nossa forma de atuar nesse contexto e como eu vejo que isso é diferente. Talvez nem melhor nem pior, mas diferente. Eu acho que a estratégia do grupo Havas, diferente dos outros grupos, não é de grandes fusões e aquisições globais. A gente olha muito para a operação local e regional das agências e para as necessidades dos nossos clientes ali, naquela região, naquele local, naquele mercado. E a estratégia da agência, você pode ver aí nos últimos anúncios que a gente teve nos últimos anos como Havas, é em aquisições, em parcerias, em joint ventures, em movimentos que tragam skills e conhecimentos adicionais às nossas agências e aos nossos times, localmente ou regionalmente. Isso para ajudar a gente a fazer um melhor trabalho para os nossos clientes. Então, o que eu posso dizer desses movimentos é que hoje no Brasil, a Havas ou eu estou muito pouco ou nada preocupada em como vamos acomodar esse movimento global no Brasil. Como eu vou localizar essa grande aquisição ou como a gente vai fazer para juntar esses times. Não. A nossa grande preocupação é a mesma de que a gente teve nos últimos anos da Havas operando nesse mercado, que é como vamos conseguir levar este grupo tão estável, tão coeso, com as suas marcas tão estabilizadas no mercado, seguindo, crescendo, fazendo parcerias que fazem sentido localmente e fazendo o melhor trabalho que a gente pode para os nossos clientes. Então, acho que não fez parte e não fará parte agora da estratégia da Havas e da BTC Havas, esse movimento global, né? Mas, enfim, olhando como indústria e talvez olhando como executiva de uma indústria, eu acho que o mundo está num momento diferente, né, desafiador. A gente olha, não é só no nosso mercado, outras indústrias, indústrias financeiras, indústrias de tecnologia. O mundo hoje está bem agitado, né? Tá complexo. Tá complexo. Então eu acho que não são as últimas mudanças que a gente viu e nem talvez as maiores. O que eu posso dizer é que, como grupo Havas, nós temos uma estratégia muito sólida e essa estratégia sólida continua no Brasil. Muito obrigado por estar com a gente hoje, Camila. Foi muito bom te ouvir. E você, ao longo dessa semana, nós continuaremos conversando com os melhores profissionais de publicidade do Brasil, que estão todos aqui, na Riviera Francesa, direto do Cannes Lions. No Mente Brilhante, Além do Leão, na CNN, você ouve a opinião deles e fica sabendo um pouco mais do futuro dessa indústria que é tão importante no Brasil. Até lá!